Sejam bem-vindos ao iTask Talks. iTask Talks é onde nós conversamos com quem está mudando o mundo através de empreendedorismo, tecnologia e inovação. Hoje eu vou falar com a Juliana e com o Ricardo da Talent Senior, mas antes, deixa eu agradecer porque esse episódio ele tem o apoio do ITESCS, que é o Instituto de Tecnologia do Grande ABC, da Corporate Vision, que é de onde a gente grava aqui no estúdio, da Miosotis Consultoria, que é uma consultoria especializada em expansão e crescimento de negócios, e dos ex-alunos da Universidade Hebraica de Jerusalém. E aí já fica até um convite, porque o próximo episódio vai ser com a diretora da Universidade Hebraica de Jerusalém, o que para a gente faz muito sentido, porque Israel é a Startup Nation, né? É o local que tem o maior número de startups por habitantes, então é algo realmente muito interessante para que a gente possa conversar. Bem, Juliana, Ricardo, obrigado pelo tempo, obrigado por ter vindo aqui gravar com a gente. Com prazer, com alegria. Já faz um tempo que eu estou querendo conversar com vocês e antes de tudo vamos começar se apresentando para quem não conhece, né? Começar pelo Ricardo se apresentar um pouquinho, depois a Juliana. Se apresenta para o pessoal, Ricardo, caso tenha alguém do ITESC que não te conhece. Bom, obrigado pela oportunidade, Fernando. Eu venho do mundo corporativo, eu tenho mais de 40 anos de experiência, basicamente trabalhando em 2 empresas multinacionais, e 20 anos eu trabalhei fora do Brasil, né? Aí, no caso, a minha carreira ela foi feita não na vertical, mas na horizontal, né? Eu trabalhei muito na área financeira, cheguei a ser CFO por 15 anos, trabalhei na área comercial, lançamento de produtos, aí trabalhei na área de compras, cheguei a ser diretor de compras e RH, também como diretor de RH, né? Então, basicamente, eu trabalhei em todas as áreas de uma empresa industrial e eu saí do mundo corporativo, eu estou envolvido numa consultoria, tem alguns sócios que a gente faz gestão e também ajudo uma startup que é a Talento Sênior, que tem sido uma experiência muito agradável e um aprendizado interessante. Eu conheci a Juliana, vão fazer 3 anos aí no caso, quer dizer, já é um namoro antigo aí no caso. Então, tem sido uma oportunidade de aprender essa questão do etarismo, longevidade. Geralmente a gente não presta necessariamente muito atenção, apesar de eu ter feito alguns estudos na área de saúde, né, a gente percebe que tem um envelhecimento muito grande da população brasileira e hoje a população brasileira mais velha é maior do que a população mais jovem, aí no caso. Então, hoje em dia eu atuo muito na questão de consultoria de gestão e atuo com mentoria de startups, que eu brinco, né, de Rondônia, Amapá até Rio Grande do Sul. Eu tenho feito mentoria em diferentes ecossistemas e é uma oportunidade de conhecer projetos diferentes, né? Quando você acha que sabe de tudo, você não sabe, né? Aí começa a aprender de novo, né? Começa a aprender, que eu digo que você ganha cabelo branco, mas ganha experiência, né? É muito bom. Cada vez que ele fala que ganha cabelo branco, eu sinto que ele fala isso para eu ficar com inveja, porque eu não tenho cabelo. Eu já falei isso para ele, mas eu tenho barba que vai ficar branco, né? Ô, Ju, se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece ainda. Obrigada, eu sou Juliana Ramalho. Eu fundei a primeira versão da Talento Sênior em 2008, quando ninguém falava de etarismo, longevidade, mas porque eu já me incomodava com as grandes empresas fazendo a tal da aposentadoria compulsória. Eu achava isso um absurdo no ano 2000, quando eu vi a primeira cena e achei, como assim essa pessoa vai sair com tanto conhecimento, com tanta bagagem, está ativa, está saudável, ela não quer sair, mas só porque ela fez aniversário de 60, ela tem que sair. Então, aquilo começou a me incomodar há muito tempo. Eu abri a primeira versão em 2008, inspirada no mercado americano, que tinha um tal de executivo fracionado. O executivo fracionado, eu morava em Nova York, eu vi isso, que era executivos que saíram de grandes empresas, que tinham grandes carreiras, e que agora podiam ser executivos de várias pequenas e médias empresas. Então, é o diretor de RH de 2 ou 3 empresas, ele fraciona o seu tempo
de gestão, de execução mesmo. Ele é um executivo, ele é parte do time, mas ele atua em empresas que não necessariamente precisam dele lá todo o tempo, 5 dias na semana. Eu adorei esse modelo quando eu conheci em 2008. E eu falei, vou levar para o Brasil. Opa, nossa, descobri a pólvora. Só que daí, quando eu trouxe para cá, para ajudar as pessoas que eu achava que não deveriam parar aos 60, eu entendi que a lei naquela época não permitia isso. Então, eu engavetei a Talento Sênior, né? E voltei para o mercado financeiro. Com a minha melhor amiga, abri uma outra empresa, porque eu já queria atuar no mercado de empregabilidade. Então, a gente abriu a Talento de inclusão de pessoas com deficiência. Mas eu toquei minha vida no mercado financeiro. E em 2017, aconteceu algo relevante, que é a reforma trabalhista. E ali ficou claro que a gente estava já caminhando para um país muito mais empreendedor. O que hoje as startups estão fazendo de contratação de várias formas, por projeto, por resultado, na forma PJ, ela vem de uma possibilidade que está na reforma trabalhista e que é bom para todo mundo. E que a gente diz, fomenta a trabalhabilidade, não apenas a empregabilidade. Perfeito. A empregabilidade é uma forma de você fazer renda, mas a trabalhabilidade é muito mais ampla. E então eu vi o mercado se refazer ali depois da reforma trabalhista, esperamos um pouco. Eu falei, eu vou voltar com a Talento Sênior, mas na hora certa. Qual foi a hora certa? A pandemia. Porque a gente viu as listas de demissão das empresas colocarem um peso maior na idade. Porque era o grupo de risco. Então, as empresas que iam cortar pessoas, qual a primeira, né, que vinha na mente? O grupo cabelo branco, então, estava ali na reta. Aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, não vou esperar mais. Me juntei com a outra sócia, Cris Sabag, e nós, no final de 21, relançamos a Talento Sênior. O que somos hoje? Uma Senior Tech, a gente atua com bastante tecnologia, para impactar pequenas e médias empresas através do trabalho sob demanda. Legal. Com profissionais com mais de 45 anos. Então, o nosso corte fica ali nos 45, que a gente entendeu que aos 40 você já começa a sofrer etarismo no mercado tradicional. Então, 45 é o nosso corte. Acima disso, não tem corte. Porque a gente vê gente de 85 colocando IA para funcionar em startups. Então, hoje, temos mais de 8 mil sêniors. A gente faz curadoria para apresentar para startups, pequenas e médias empresas. As grandes empresas, hoje, têm nos procurado apenas para fazer o projeto de grupo de afinidade, para entender como trabalhar esse tema lá dentro. E o que eu falo, olha, eu não quero trazer dores que a empresa ainda provavelmente não está pronta para lidar. Então, se a grande empresa não vai ficar com aqueles profissionais por diversos motivos, é porque o plano de saúde vai encarecer demais, é porque a gestão é muito nova, temos várias desculpas. Eu falo, não tem problema. Me apresenta esse profissional na saída dele, que aqui ele é muito bem recebido para a gente fazer a transição de uma carreira que apenas foi CLT para uma carreira que tem muitas outras formas de trabalho. Então, hoje, o que a gente quer fazer? A ponte entre profissional com qualificação e essas diversas formas de trabalho. De startups a pequenas e médias empresas que têm uma dor e que precisam solucionar essa dor. Não precisa ter a vaga. Eu digo para o empresário, eu não estou atrás de uma vaga que você já aprovou, que vai afetar a sua folha de pagamento. Você tem um problema para resolver? A sua produção está com atraso? Está mais cara do que você deveria estar bancando? O seu caixa está apertado? Ou você está crescendo muito e precisa de RH para contratar pessoas? Qual é a sua dor? Para a sua dor, tem um profissional sênior com bagagem que pode te ajudar em contratos flexíveis. Pode ser por mentoria, pode ser por prazos curtos, pode ser um dia na semana apenas que cabe no seu bolso e você vai ter um efeito no médio e longo prazo, mas começa já e vai trabalhando. Então, é isso, flexibilizar talento para as empresas. Até porque, né, quando você pega o profissional com experiência,
ele é ponto estratégico, inclusive, para treinar o time mais jovem. Perfeito. Né? Porque por mais teoria que tenha, prática é prática. Né? E tem coisa, eu falo assim, né? O profissional com mais experiência tem coisa que de sentir o cheiro ele sabe se vai dar bom ou ruim. Exato. Porque já viu aquilo acontecer Exato. 2, 3, 4 vezes, no mínimo, né? E então, você usar isso como estratégia de treinamento do seu time é extremamente saudável. Exato. Né? A gente fala que não é conflito de gerações, é abundância de gerações. Exato. Assim como eu fui impactada, porque o cara do meu lado no trabalho fez 60 anos e foi convidado a se retirar, e eu achei aquilo muito ruim para minha carreira, eu falei, putz, a pessoa estava me ensinando. Estava me ensinando desde os soft skills, que é como eu, jovem estagiária, me comporto numa reunião, até os hard skills de trabalhar em banco, que ninguém aprendia em faculdade nenhuma. Então, eu fui impactada. Então, eu digo, quando a gente coloca um sênior dentro de qualquer empresa, nós estamos trabalhando o viés inconsciente do etarismo sem falar que a gente está trabalhando. É isso. Porque você vê alguém entregando do seu lado, te ensinando, te favorecendo, melhorando a sua vida com a experiência dele. E qual a consequência? Você associa aquilo a uma coisa boa. Você trabalha o etarismo. A hora que ele for, que você tiver uma nova oportunidade na empresa, aos 30 anos, aos 25, você vai pensar em quem? No cabelo branco que te ajudou. Então, aquilo você começa a associar a bons resultados. Por isso que a gente tem que trabalhar a inclusão dos profissionais mais velhos imediatamente. Isso é PIB. Eu falo que é PIB na mesa. Profissional mais velho nas empresas é PIB na mesa, né, Ricardo? Porque o que acontece, por exemplo, eu que trabalho muito com startup, quando você vê o problema da startup, muito provavelmente você já passou por aquele problema anteriormente. Quer dizer, então é o que eu digo, qual é o grande ativo da Talento Sênior? É a experiência dos sêniors. Quer dizer, que você pode contribuir para ajudar, seja uma startup, uma pequena, média empresa que não tem a sofisticação de uma empresa grande. O Roberto Chinichik, ele tem uma frase que eu acho sensacional, né? Que ele fala assim, o negócio não é você pegar o cavalo selado, é você pegar o cavalo que é o mais rápido. Porque esse é o que vai acelerar a sua jornada, não é nada de atalho, mas é alguém que vai te dar o caminho das pedras, né? E quando eu vejo o projeto da Talent Sênior e vejo a ideia do Talent as a Service, né? Eu falo, poxa, é um monte de cavalo selado rápido, que vai conseguir acelerar. Por quê? Porque é isso de olhar, sabe? Que, poxa, se não tá dando problema, vai dar problema, porque eu já vi isso acontecer várias vezes. Né? Então, eu acho que é uma ideia genial por aí. E aí tem um ponto, sabe? Né? Teve um tempo que eu estava fazendo bastante mentoria para empresa que estava iniciando, tá? Tipo, pequenos negócios, tá? E uma das pessoas que fez mentoria, ele fez 6 meses de mentoria comigo, né? E ele foi um dos melhores que participou. Ele tinha 81 anos. Tá vendo? É isso. Era uma molecada de 25, 30 anos, e ele com 81 anos. E eu falava, meu, que genial, porque 81 anos eu tava com garra, que ele tava abrindo um negócio novo. Né? Com 81 anos, eu falei, meu, talvez há 30 anos atrás, a pessoa com 50, 55 anos já estava pensando, agora eu vou parar. Hoje não é mais essa realidade. Não. Né? E o outro ponto importante da Talento é que nós temos pessoas na nossa base, não só com diferentes experiências em setores industriais e em áreas funcionais. Então, se você quer, por exemplo, um engenheiro de automobilístico, ou quer um vendedor de farmacêutico, ou um financeiro que trabalhou numa empresa metalúrgica, você tem na base. Então, você consegue atender um público bem amplo de pessoas aí fazendo um match com o que o teu cliente precisa. Não, sensacional. E para a empresa, quando ela contrata um profissional sênior, com experiência, né? Profissional sênior não é pela idade, mas sim pela experiência, né?
Até porque, assim, né? O conceito de sênior é o de Senado, né? Que vem lá De Roma. Vem lá de Roma, que você tinha, para você ser senador em Roma, você tinha uma idade mínima, porque você tinha que ter senioridade para Perfeito. poder, né? Que é a ideia de pessoas mais experientes. E, se eu não me engano, Saber, né? o saber, né? Ixi, depois eu corto. E se eu não me engano, hoje, para você ser senador, você tem idade mínima. Tem, Exato. acho que sim. Uhum. Né? Que é justamente esse conceito. Você tem que ter um mínimo de tempo de vida, né, para poder carregar uma bagagem contigo, né? Quando a empresa contrata, qual você entende, ô, Juliana, que é o principal ganho para a empresa que contrata o sênior? Tá. Primeiro é a atuação no projeto, no resultado. O que eu quero dizer? Muita empresa também, vamos falar a verdade aqui, não está preparada para esse modelo. Perfeito. Por quê? Porque ela sempre contratou da mesma forma, das 9 às 18, vai vir aqui, tem ali um problema para fazer, ele que vai resolver. Então, é fácil você olhar quem está batendo cartão ou não, quem está aparecendo ou não, quem vai nas reuniões, etc. Porque o conceito de você fazer por resultado, muito gestor não quer pegar também. Você tem que sentar com a pessoa, dar o feedback, fazer um contrato de resultado muito bem feito. Aquilo tem que ser... Não entregou? Tem que ter a conversa dura porque não entregou. E isso a gente aborda com as empresas antes delas contratarem. Porque, olha, você não está contratando alguém para ficar batendo cartão para você. O problema está claro? Você sabe o que você quer resolver? Você sabe onde está a dor? A gente ajuda, inclusive, a chegar na dor. Porque eu vou trazer alguém que entende daquela dor. Então, eu pergunto... Por exemplo, eu cheguei numa empresa, qual era a sua dor? Estou fazendo as entregas com 12 dias de atraso. Eu não sei aonde está a dor, mas ela está dentro da logística. A gente faz umas 3, 4 perguntas e eu trouxe um engenheiro correto para ver a planta industrial, o que estava acontecendo. E isso, 3 reuniões, o cara resolveu. Atuou junto com a equipe ali de solo na planta, detectou, fez as perguntas certas. O problema estava resolvido de forma muito rápida, mas porque a gente achou a dor. Às vezes o empresário não sabe a dor e também ele vai sofrer de ter alguém ali que o próprio sênior não vai ficar feliz de estar numa empresa em que ele está para ser mais enfim. Então, as empresas também, elas estão passando por essa transição de ver a oportunidade de contratar um sênior com experiência e que vai vir em outro fluxo de trabalho. Vai vir um fluxo de trabalho que ele tem que ter autonomia, ele tem que ter... ele mesmo vai dar direcionamento ali, tem que ter entrada com a equipe, ele não vai ser microgerenciado. O microgerenciamento é um fator que vem da CLT, é uma hierarquia, aquilo constitui que você precisa de alguém hipossuficiente que vai ser liderado por tasks, né, por tarefas. O nosso sênior, para você aproveitar muito bem ele tem que ter liberdade de atuação, ele tem que ter autonomia ali com a sua equipe, porque ele vem com a bagagem. Então, você não vai necessariamente ter que impor o seu jeito de trabalhar para ele. E muita pequena e média empresa acontece isso. Quer impor o seu jeito antigo de trabalhar. Óbvio que elas chegaram a 20 milhões de faturamento, 80 milhões de faturamento, com esse jeito. Mas se elas estão com problema, não é o jeito velho que eu vou resolver um problema novo. Estamos num mundo aí que as tecnologias estão chegando, a concorrência está muito forte, muitas empresas se juntando com outras, daí quem não se juntou fica fraco perante a concorrência e tem que fazer algo novo. Então, a empresa, a primeira coisa é ver, você vai dar liberdade de atuação para ele? Ele vai poder fazer a diferença para você? Senão não vale a pena para os dois lados, né? Vai machucar os dois lados. Feito isso, vem o nosso sênior, com um contrato de entrega muito bem feito, que sejam de 6 meses, de 8, ou refazer o seu fluxo de caixa, ou fazer uma negociação em bancos para te tirar do buraco, fazer uma contratação nova de time, te entregar esse time rodando. Seja o que for, a conversa aí vem no resultado. E aí flui super bem e todo mundo, eu acho que dorme mais tranquilo porque você tirou a dor do empresário
que ele não estava conseguindo passar para um júnior, né? Fica tentando resolver coisa que ele não tem capacidade de resolver. A maioria dos empresários não tem o perfil financeiro e fica tentando arrumar o financeiro, né? Arrumar o compliance, mas ele não tem esse perfil. Ele sabe do serviço que ele desenvolveu, do produto que ele inventou. Então, você passou essa dor de cabeça para quem sabe. E aí você gera renda, gera oportunidade de trabalho para quem sabe o que vai fazer. Aí o mundo flui. A gente adora esses cases de sucesso, que eu falo, esses a gente mede depois e sabe que o sênior gerou renda para ele, gerou impacto para a empresa, então a gente gerou PIB no final. Você está trazendo um negócio, tem uma frase do Steve Jobs que eu acho sensacional. Ele fala assim, a maior loucura de uma empresa é contratar um especialista para querer falar para ele o que ele tem que fazer. Perfeito. É isso. Se você contrata um especialista, é para o especialista falar para você o que você precisa fazer. Exato. Só que aí entra no negócio de ego, né? Uhum. Porque talvez isso é uma das maiores dores, né? Tipo, eu sou o dono e não sou eu que mando. Não, você está trazendo um especialista para falar para você qual é a melhor forma. Exato. Né? E talvez essa seja uma das dificuldades de adaptação, né? A gente já teve casos que a gente atua muito com empresas familiares. E foi uma coisa que a gente não planejou. Quando a gente percebeu, a gente viu que muitas segundas gerações estavam chamando a gente. Segunda ou terceira. Daí a gente parou para pensar, o que está acontecendo? Por que elas estão valorizando o nosso trabalho, né, da Talento Sênior? E foi legal perceber. A segunda geração, ela valoriza senioridade. Ela viu que a família, os pais, os avós ralaram e conseguiram criar uma coisa de sucesso. Então, ela valoriza, ela não tem etarismo, ela valoriza o mais velho. Por outro lado, ela quer gente nova porque ela quer profissionalizar a equipe. Ela quer sair do modus operandi familiar, em que as decisões eram tomadas sem muito base de dados, e quer ir para uma especialização. Então, ela contrata Talento Sênior e flui super bem. Então, nossos cases de empresa familiar nos mostram que quando você valoriza o sênior e dá abertura para ele vir e te falar novas formas de atuar, até os mais velhos vêm e falam assim, puxa, eu fui respeitado e eu estou vendo que o meu filho vai fazer uma coisa melhor apoiado por uma pessoa mais velha. Só que, quando foi a primeira geração que contratou a gente, que a gente percebeu, dá muito conflito de ego. Porque o sênior vem e mostra para ele, fala assim, olha, perfeito que você fez até aqui com uma capa preta, mas essa capa preta não está vendendo mais. Né? Nós temos que fazer uma capa azul de bolinha. Você testa. Ou vamos tirar as coisas que estavam feitas muito no bambu e no arame, vamos profissionalizar, vamos colocar tecnologia. Aquilo muitas vezes dói. E aí, no primeiro, o sênior, ele não gosta, dá atrito e tal. As dores ficam no primeiro, a gente traz o segundo. No segundo já flui melhor. Porque a gente vai minimizando a dor de um empresário que precisa de modernidade, precisa de especialista, mas não queria ouvir que ele sempre fez um caderno preto e agora, se ele quiser para outro segmento, tem que ser um caderno amarelo. Ele não estava preparado para isso. Mas depois, com o tempo, ele vai se preparando. Então, é gostoso essa jornada mais longa também, que a gente vê, que não é toda mudança que você vai fazer em 2 ou 3 meses. Tem que construir. Mas o nosso sênior se prepara para esse tipo de provocação, né? Esse tipo de... E o que a Juliana está trazendo, né, Ricardo, tem, além do ponto de ter um sênior entrando no circuito, também exige do sênior uma certa adaptação, porque uma coisa é você atuar como gestor numa multinacional e outra numa empresa familiar, né? Então também exige um pouquinho de adaptação, né, Ricardo? Você tem que ter sensibilidade e ao longo da carreira eu trabalhei em área de vendas com concessionária de veículos que eram empresas familiares. Você tem que ter... por isso que eu te perguntei isso, porque você viveu os dois mundos. Não, exatamente. Você tem que ter muito tato quando falar com a pessoa, porque se você for ver, a pessoa construiu aquele negócio. De repente vem alguém de fora, um garoto, para dar palpite.
Então, é o que eu digo, você tem que ver o jogo de palavras, quer dizer, que você acha, você já pensou, de repente, de mudar, fazer uma coisa diferente? Se você chegar, entrar numa confrontação, provavelmente a pessoa vai reagir negativamente e você não vai atingir sucesso. Então, o fato de você ter experiência não é suficiente, você também precisa ter tato e jeito para tratar com essas pessoas. Eu sempre faço a brincadeira que você tem que comer a pizza pela beirada. Pela beirada, exato. Não dá para você entrar de frente aí no caso. Então é muito importante isso daí. Nem sempre o cara experiente que vem de uma multinacional está preparado para isso. É o que eu digo, aquela questão do nariz empinado ou meio arrogante aí no caso, né? É tudo um aprendizado aí. Você sabe que isso foi um ajuste que a gente fez na nossa comunicação, né? Porque a gente surge para formar conselho em empresa, tá? E uma das coisas que a gente falava era: o conselho vai profissionalizar a sua gestão. Isso machucava. Porque assim, eu sou profissional. Eu sou profissional, você tá me chamando de amador? Aham. Né? Tipo, pô, eu construí aqui a empresa, meu pai construiu a empresa, já tá faturando alguns milhões. Você tá falando que o que a gente fez é errado? Aí a gente, pô, tem que ajustar a comunicação, né? Porque comunicação é responsabilidade de quem fala, sempre. Sim, sim. Então, pô, pra que é o conselho? É pra orientação estratégica. Pronto, aí mudou o foco. Perfeito, é isso. Né? Então, hoje a gente até evita falar de profissionalização de empresas por causa disso, né? E muitas vezes, quando... Imagina, vem uma pessoa de fora para dentro, que eu costumo dizer que está desapaixonada pelo seu negócio. Certo. E vem já com uma bagagem grande, que é pá, 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 pá. Para a empresa que está absorvendo isso pela primeira vez, é o que você falou, isso dói. Dói. Né? Porque, pô, eu aprendi a trabalhar dessa forma. E deu certo. E deu certo até aqui. Aham. E, de repente, a pessoa começou a trabalhar, sei lá, com 15, 16 anos na empresa do pai, hoje está assumindo. Uhum. É como se você estivesse falando assim, tá, então quer dizer que o que eu aprendi até agora não vale nada. Então, é uma arte mesmo, né? E às vezes total. é uma arte fazer esse negócio andar junto. Por isso até que nosso modelo de negócio é o de acompanhamento, não é o de headhunter. Colocar ali e te dar as costas. A gente faz o acompanhamento, porque o sucesso da Talento Sênior é se o profissional conseguir virar o jogo ali. E aí a gente vê o indicador de que a empresa mudou, de que o profissional cresceu com essa interação também. Então a gente começa agora a medir o impacto no profissional, para ver se teve mudança dele ter visto empresas pequenas e médias. E a gente gosta de acompanhar, porque dá chispa, né, essa relação. Seria muito legal se todo mundo tirasse o ego e viesse para a reunião, mas isso não é possível. Relações humanas. E aí que tá um risco, que até foi ótimo o papo com a Ana Paula hoje, porque ela disse: cuidado que a IA vem sem ego. Então, daqui a pouco a gente está preferindo conversar com a IA, porque ela aceita o que a gente está falando, do que conversar com pessoas que vão ficar defendendo seus pontos. É um cuidado que a gente tem que ter e é uma preparação para esse novo mundo do trabalho. Nós temos falado com os sêniors que eles precisam também serem mais humildes, porque o mercado corporativo não ajudou a formar essa geração que está aí com 50 e 60 anos, não é verdade? Total. É um mercado corporativo que forçou a gente em muita hierarquia, em muito comando e controle, em muito assim, ou você é ótimo ou você não é nada. E aí as pessoas lutavam demais para serem ótimas e passar por cima dos outros. Só que o mundo das startups, das pequenas e médias empresas, eles precisam de colaboração. Você vai chegar ali, se você não for bem absorvido pelo time de uma pequena empresa, que é muito ajustado ali, você está fora. Você não vai conseguir fazer o seu trabalho, por mais especialista que você seja maravilhoso nisso. Então, a gente traz o sênior para uma realidade de sair do confronto também. Porque ele foi criado no confronto. Ele foi criado naquela pirâmide hierárquica que não mais precisa existir.
tem empresas que vão ser de networked, a gente chama de networked companies. Tem um livro maravilhoso que acabou de sair nos Estados Unidos há uns 6 meses, chamado Open Talent, que ainda não está traduzido para o português, que é de empresas que vão saber fazer uso de redes abertas de talento. Nossa, que sensacional. Sensacional. E ele fala que as empresas têm 3 formas de usar o Open Talent, né? Talento aberto. Tem as empresas que vão fazer o seu próprio Internal Marketplace de talentos, ITM, Internal Talent Marketplace. Então, não é mais para ter silos nas empresas. Todos estão nesse Internal Talent Marketplace. Vamos dizer que um garoto lá na controladoria desenvolveu uma inteligência artificial, um agente que pode agilizar muito vários processos. Ele pode ser o mesmo garoto que vai fazer isso no marketing, que vai fazer isso na área de vendas, que vai fazer lá na logística. Só que aquilo precisa estar compartilhado com todo mundo na empresa. Então, o gestor dele mesmo, da controladoria, tem que colocar ele no mapa de talentos da empresa e falar, olha, tem um talento aqui que é emprestável, ele pode circular. Então, toda empresa deveria ter um Internal Talent Marketplace e você conhecer todo o potencial que tem de qualquer um. E aquilo, não é mais silo. Porque ele está na minha folha de pagamento, eu não empresto para você, para sua área, porque ele tem que dar resultado aqui. Então, peraí, nós estamos... É o efeito de colaboração e que tem trocas e que a gente sai dessa visão de meu time. Aí tem o outro que é o ETC. É você ter uma empresa como a Talent Senior, que é External Talent Cloud. Você tem uma dor para resolver, você vai no seu external, na sua nuvem de talentos externa e fala, estou com esse problema. Ele já está capacitado, ele vem, conhece seu time, resolve o problema e tchau. Volta para o External Talent Cloud. Inclusive, concorrentes podem usar da mesma nuvem de talentos. Porque o que ele resolveu numa empresa farma aqui, ele pode resolver na outra empresa farma. Uhum. Obviamente, não levando segredos corporativos, mas é possível que as empresas se ajudem dessa forma. Com base de conhecimento do mercado, do segmento. Exatamente, que colabora com todo mundo. Sim. E tem o Open, até esqueci esse nome, que é Open Talent, geral, assim, que é o que a NASA faz. Ela publica, estamos com um problema aqui na nave, exame, o último que eu vi era um exame de urina que não está conseguindo ser feito lá na Lua. Quem pode colaborar? E assim, não tem patente para você colaborar. Você pode ser um estagiário, tem um vídeo da NASA que fala, você pode ser estagiário, cientista, fornecedor da NASA, interno, externo. Se você tem a solução para isso, a gente quer ouvir sua opinião. E tem coisas que se resolvem em 3 dias, que a NASA não conseguia internamente resolver. Então, isso você também publicar. Tem vários editais das empresas que é isso que elas estão fazendo. Elas estão publicando que elas querem startups que resolvam aquele problema. Que é a ideia do pitch reverso. Isso, é o open. Vamos ouvir. Você não tem todo mundo dentro da empresa que vai resolver seus problemas. Então, externaliza isso e traz alguém para a sua solução. Então, essa visão é uma visão que a empresa tem que ter de que ela não precisa ter todo mundo do talento fechado nela e travado ali dentro, nem muito menos por departamento. Ela tem que colaborar e o talento que está comigo hoje, amanhã está com o meu concorrente e vamos fazer esse fluxo. Isso é a questão do Open Talent que está nesse livro e que várias empresas têm que deixar de ser assim para serem network total e aproveitarem a flexibilidade de contratação de talento. As pequenas e médias empresas, eu acho que a hora que elas pegarem esse jeito, elas vão mais rápido que as grandes. Mas aí a gente precisa voltar para um ponto inicial, que talvez o primeiro passo é entender como você gerencia por entregáveis ao invés de tempo. Né? Porque assim, eu não sei qual é a visão de vocês, mas na pandemia teve um monte de gente que foi para remoto, porque era a única saída. Uhum. Tá? Qual foi a maior dificuldade? Como que eu controlo? Uhum. Porque tá baseado em entre as 8, sai às 6, sai às 5, tá sentado. Como eu vou saber que o cara não tá enrolando? Fio, se ele estiver enrolando, ele vai enrolar sentado na mesa do escritório. Qual resultado ele dá? Exato.
né? E aí você não tá falando com alguém que é um menino, você tá falando com alguém que é sênior. Se o sênior estiver enrolando, cara, tem alguma coisa muito errada, concorda? É. Tem alguma coisa Perfeito. muito errada. Mas isso é uma mentalidade de gestão. Porque o gestor, no fim do dia, acaba tendo dificuldade de criar meta. Uhum. Imagina criar escopo de projeto. Dá trabalho. Talvez ele nem saiba. Exato, exato. Né? Sendo bem transparente, talvez ele nem saiba. Você está certíssimo. Essa é a maior dor de você mudar de modelo mesmo. Às vezes está no líder. Às vezes não está no RH, que já topou contratar PJ. Às vezes não está no jurídico, que já fez o contrato para a gente fazer. Aí para no líder. Eu ouvi a frase, mas ele não vai ficar à minha disposição? Não. Não. Pra Você quê? vai. Pra quê? Exatamente. Pra quê? Você quer pagar alguém para ficar 8 horas por dia à sua disposição? Inclusive, em alguns momentos, ele vai ser o seu chefe, porque é ele que vai te ensinar a fazer. Perfeitamente. Aí dá um bug, né? Aí dá um bug, né? Por isso que, sabe, eu gosto muito de falar com o dono da empresa. Sim. Porque o dono da empresa, ele sabe a dor que é. Ele quer resolver o problema. É fluxo de caixa que ele está olhando. Quer dizer, tem alguém que vai vir que eu vou gastar menos porque tem experiência e vai tirar a minha dor, vai diminuir esse custo, vai trazer essa receita, eu quero. Quando é uma pessoa gerente, diretor, que às vezes está preocupado mais com ele próprio, de manter uma folha de pagamento Sim, razoável, total. que é o que ele entende por poder, e não na resolução mesmo, ou na inovação, a gente não consegue mostrar o potencial de um talento sênior. Talvez É a questão do essas. status, né? É a questão Você do status. perder o status Atrapalha. de diretor, isso atrapalha muito. E talvez essa seja a explicação por que vocês têm uma procura maior por empresa familiar. Porque o dono é o dono. Ele quer resolver o problema. Ele quer resolver o problema. É isso. Né? E mesmo quando você pega uma grande empresa, nem tudo o CEO tem autonomia. É fato. É verdade. Né? Porque ele sempre reporta para alguém. E está atrelado a mas na políticas. grande empresa você tem um problema da hierarquia, porque o que acontece? Quando você tem uma pessoa de Sim. 50, 60 anos, dependendo da empresa, você tem que se aposentar, tem um cara ali de 45, 50 anos que está esperando com a cabecinha para ser promovido. Entendeu? Então você não quer mexer com essa estrutura aí no caso. Então você vai ver que é muito difícil uma grande empresa contratar um sênior de fora. Quando eu digo sênior, pessoas próximos de 60 anos, por exemplo. Geralmente isso é raro de acontecer, né? Porque tem alguém ali que está esperando, que eu digo, está com a cabecinha esperando para ser promovido. Tinha um projeto de lei, acho que em São Paulo, de redução de imposto para empresas que contratassem X% de sênior. Teve uma coisa... Você sabe como que tá isso? Porque isso seria um baita incentivo legal, né? Eu sei que era no Senado mesmo, né? Não era no São Paulo, acho que era federal. Eu vi esse artigo, não sei se evoluiu, Fernando, precisa dar uma pesquisada. Ó, aonde ele chegou, né? Que ele ia ter as mesmas vantagens de jovem aprendiz na contratação e de pessoas com deficiência. Só que ele estava disputando, inclusive, a cota de pessoa com deficiência. Contratar ou mais 60 ou pessoas com deficiência teria equivalência, esse benefício. Mas ele parou aí, tem uma discussão de que não é para você tirar de uma cota para fazer outra. Exatamente. Claro que não. Exatamente. Exatamente. E uma das justificativas dele parar, que eu li na época, a gente tem pouco dado, sabia, para comprovar que as pessoas com mais de 60 anos estão aí no mercado de trabalho. Porque quando você olha quem está buscando trabalho, o jovem aparece muito mais. Nós hoje estamos no Brasil a praticamente pleno emprego, né? 6% de desemprego. E aonde está o desemprego? Aparece no jovem. Mas porque não parece que o sênior está procurando. Então, a gente tem que olhar a população economicamente ativa e agora tem a PIA, população em idade ativa, e fazer um mix dos dois. Uhum. Porque hoje o sênior, ele quer trabalhar, mas ele pode não aparecer como uma pessoa que está em busca de emprego, exatamente. Aí o indicador não fica tão bom. Não aparece que ele está em busca de. Entendi. E outra coisa louca, mas que eu amo discutir, é
a questão da velhice. Qual é o nosso critério de velhice? E isso tem um novo indicador que a gente não deveria mais olhar para os mais de 60 anos. Isso não é mais critério de velhice. Tem um indicador da ONU que já está rolando, que é o critério de velhice deveriam ser os seus últimos 15 anos de vida, porque nós todos temos capacidade de medir. Hoje o IBGE já começa a medir expectativa de vida quase por bairro, por rua, porque a gente tem muitos dados. E vamos chegar no nível individual. Então, quando você estiver nos últimos 15 anos da sua vida, que pode começar aos 80, 85, porque a gente vai bater 100, então, ou seja, se a gente vai bater 100, quem está se cuidando, tem acesso à saúde, etc., pode chegar em 100. Então, a velhice pode começar aos 85. Por que você entrar nos indicadores aos 60? Velhice virou um padrão mundial, mas hoje ela vai ser calculada por país. E qual foi a diferença que o IBGE calculou para a gente? No Brasil, em 2060, nós seremos mais de 70 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Tá bom. Aí você fala, então nós seremos 70 milhões de velhos? Não, pelo outro critério, que é só quem estiver nos seus últimos 15 anos de vida, nós seremos 40 milhões. Tem uma diferença aí de 30 milhões, que eles estarão acima de 60 anos, mas ainda não no critério de velhice. E essas pessoas têm que estar ativas, têm que estar produzindo, têm que estar consumindo, têm que estar fazendo parte de planos de trabalho, de projetos, de cidades inteligentes, tudo junto. Então, está na hora também da gente tirar esse conceito de velhice atribuído a 60 anos, para que as empresas entendam que eu posso sim utilizar e bem um conhecimento de uma pessoa aos 75 anos. E por quê? Porque a pessoa tá no jogo, tá rodando, não é velho, não é mais o critério de velhice. A gente precisa tirar isso da cabeça. Não, e eu acho que também é até um critério de saúde mental, porque assim, tem o exemplo do Oscar Niemeyer, que morreu com 100 e poucos anos, e ele tinha projeto, claro, no número menor, mas ele tinha projeto em andamento. Né? Então, você manter o cérebro em atividade não pode ser negligenciado. É muito importante. E aí você chegar para um cara que era diretor, que era gerente, que estava acostumado com o ritmo e fala assim, vai fazer sudoku para treinar o cérebro, pelo amor de Deus, né? Exato. O cara pode até fazer, mas... E o Brasil com tanto problema para resolver, né? Não, mas não é. Pô, você tem uma baita experiência que é um desperdício não usar. Que é um verdadeiro desperdício não usar. Né? Isso acaba sendo um pouco reflexo também do menor respeito que a gente tem com o sênior. Né? Porque você pega a cultura oriental, por exemplo... Cara, a cultura oriental tem um respeito absurdo com o ancião, com o mais sênior. Já ouvi, né? E isso faz uma diferença. Né? Faz uma diferença gigantesca, né? Sim. Quanto mais a gente mixar mesmo e provar que estamos num mundo de abundância geracional e não de conflito geracional, isso vai ficar natural. Isso em 10, 15 anos, a nossa pirâmide etária era assim, ela já está praticamente assim, né? Nós já estamos gordinho aqui, passamos pelo boom, um novo 60 a mais nasce a cada 20 segundos, então nós estamos numa pirâmide etária aqui. Significa que essa nossa base de consumo que as empresas têm que entender, não dá mais para você fazer só produtos para os jovens, porque o seu mercado consumidor não é mais esse. Até as escolas e universidades devem se preocupar, que elas vão ter que abrir para os mais velhos, porque senão elas vão perder cliente num mundo, no Brasil, que nasce 1,7 filhos por casal, ou seja, não estamos repondo. Então, vai sobrar lugar nas escolas, é bom que elas considerem os sêniors, mas a hora que as empresas veem que o padrão dela de consumo vai ser de pessoas com 50 a mais, 60 a mais, isso precisa refletir na contratação também. Não tem como a gente estar com uma força de trabalho só de jovens no país que tem mais pessoas 50 a mais do que jovens.
Então, daqui a 10 anos, esse podcast já nem vai ter como Fazer existir, sentido. fazer sentido. É isso. Exato. E aí o etarismo naturalmente teve que ser revisto, porque você teve que usar as pessoas de maior idade, de maior experiência. O que eu acho que quem sair na frente agora e já souber usar e com flexibilidade, a pequena empresa que já trouxer, vai caminhar mais rápido, inclusive para ver ele como consumidor. Exato. Porque quando você está com alguém lá dentro, fazendo um produto, um serviço, e que considera as suas próprias necessidades, você fala, ó, não, você não vai fazer um atendimento por voz e falar isso que não tem nada a ver com o nosso cliente sênior. E você vai adaptando o seu próprio serviço para ganhar clientela sênior. O jovem não vai pensar nisso. Agora, Eu só ia falar que você começa a ver hoje em dia empresas se preocupando com a população de mais idade, a questão do etarismo não é um movimento geral, mas acontece. E você tem também algumas universidades, a gente inclusive foi contactada por uma universidade, com programas de etarismo aí no que legal. Quer dizer, então você vê que está havendo um movimento ainda meio lento, mas como a Juliana falou, se você for pensar daqui a 10 anos, isso com certeza vai acelerar. Você falou de conflito de geração, né? E eu acho que essa talvez é a primeira vez que nós temos 3 ou 4 gerações ao mesmo tempo, né? Deixa eu explorar um pouquinho isso. Na visão de vocês, quais são os maiores conflitos que você enxerga intergerações? Eu tenho um olhar muito positivo para esse conflito. Você quer falar, Ricardo, do que a gente vive? Não, o que eu sinto, vamos dizer, eu diria mais pela experiência com startups. Porque as startups é o pessoal mais jovem, aí no caso, de repente, na faixa de 20 e 30. Eu sinto que existe uma certa resistência de escutar o pessoal mais velho aí no caso. Entendeu? Isso eu sinto. Que eles acham que sabe de tudo, conhece de tudo, aí no caso. Tá. Isso eu sinto na prática, não só com startup, acho que de forma mais lógico, geral. Na né? empresa também, na época que eu trabalhava, quer dizer, no corporativo, sempre tem uma certa resistência da questão da idade, né? O fulano é mais velho, esse tipo de coisa, né? Eu acho que sempre tem essa resistência aí. Tem muita coisa que, na prática, a gente ouve falar, mas na prática não se consolida. Então, por exemplo, o jovem faz tudo mais rápido e o sênior demora para fazer. Nem sempre isso é fato. Tem sênior que está vindo aí e já faz o seu agente de IA, usa o assistente de IA, e o jovem fica assim, nossa, como você conseguiu fazer isso? Então, eu aprendi com uma mulher chamada Marília Du, que trabalha na Choca, e ela falou assim, curiosidade digital é o que diferencia, na verdade, os nossos... quem está fazendo a mudança e quem não nessa era tecnológica, que tem muito a ver com educação. A sua base de educação está menos na idade, mas está mais na base educacional que você teve. Então, você vê jovens ou maduros buscando sempre estarem se atualizando se eles tiverem uma boa base de educação e mantêm essa curiosidade digital. Então, o perfil nisso está mais associado à própria pessoa e não à idade. Agora, é óbvio que a gente tem algumas questões. Só que eu reforço que eu evito falar das 4 gerações, porque a Silvia Bassi, uma jornalista bastante influente hoje, nos ensinou que nós estamos na geração T. Todos nós fazemos parte da geração de transição. E isso fez mais sentido quando eu entendi esse movimento. Ela é uma jornalista que cobre tecnologia há muitos anos, já viu muitas mudanças tecnológicas, e falou, hoje, padronizou, está todo mundo na mesma dificuldade de implantar IA. Tem o jovem que se formou há 5 anos, que quer manter que ele vai fazer do jeito que ele aprendeu na faculdade, que não tinha IA ainda, porque ele precisa se valorizar, precisa colocar, e está segurando para colocar IA. E
tem o mais velho que está adorando colocar IA, porque, putz, ó, isso vai agilizar meu processo, é um workflow muito mais fácil, é uma tecnologia user-friendly para mim. E quem entrou na IA viu a facilidade de entrar na IA. Então, nesse mundo que está todo mundo... Sim, quem seremos nós num mundo cheio de agente de IA? Tá todo mundo junto. Tá o cara de 25 anos que acabou de se formar e precisa se colocar no mercado, e tá o cara de 60 e passou por várias fases de tecnologia e que agora também tá se vendo louco colocando agentes. Então ela fala, juntamos tudo agora. Juntamos a geração T, que é a geração da transição. Eu acho que isso faz mais sentido, sabe? Do que... Eu já não tô mais vendo a diferença da geração do novo pro mais velho. Teve um estudo de MIT, que gostei muito, saiu na MIT Sloan Review, que mostra quando um gestor, as diferenças de gestão de um mais novo para um mais velho. Tá bom. E esse estudo mostra que o mais novo, ele ainda tem competências individuais mais fortes, ou seja, ele está buscando o seu encarreiramento. Então, ele vai numa reunião, ele tenta se impor com mais frequência, ele quer... se fazer presente, ele precisa daquilo como carreira. Até como autoafirmação. Autoafirmação. O gestor mais velho, ele tem a visão muito mais holística do processo e ele tem menos necessidade dessa imposição. Ele já passou por isso, ele está ali já bem estruturado, ele não tem essa necessidade de autoafirmação. Então, isso faz diferença em grandes empresas, porque e a recomendação é, misture os dois. Porque é bom esse jovem que quer se impor e que está cheio de ambição para crescer, misturar com o mais velho, que tem a visão holística, que tem a visualização antecipada dos problemas, é aquilo que você disse, né? O mais velho passou por aquilo, ele vai chegar mostrando. E ele tem menos ambição muitas vezes, porque ele já está bem estruturado, ele está vendo menos necessidade de crescimento. A mistura dos dois é que é a melhor. Quando você traz o tema de IA, né? Eu tenho um ponto só que eu acho que eu tenho uma discordância, que é o quê? Para implementação, eu concordo que está todo mundo na mesma base. Agora, para uso, aí eu acho que o sênior tem uma vantagem. Por quê? Porque a experiência dele permite que ele faça perguntas melhores. E a qualidade do que a gente tem de IA hoje é totalmente direcionada à qualidade de como você faz a pergunta. É verdade. Então isso é um diferencial gigantesco. E por isso que eu vejo que tem jovem que é mais contrariado que os mais velhos. Sim. Porque sabe que está sofrendo com isso, exato. É interessante, né? Essa resistência à tecnologia mudou de lado. Né? Porque para implementação, talvez o jovem até tenha uma facilidade maior, mas para o uso, eu vejo o contrário. Exatamente. E não é? E você não esperava isso, né? Não, acho que ninguém esperava. Né? Ninguém esperava. E a IA é um troço bem doido, porque assim, você pega esse negócio do IA que você tem machine learning, que você vai educar a sua IA, tal, né? Dependendo de como você educa ela para a mesma pergunta, ela dá resposta totalmente diferente. Sim. Né? Então, eu já vejo uma diferença gigantesca, entendeu? Do como uso. Como uso. Por isso que eu acho que é cada vez mais fraco esse negócio de 4 gerações no trabalho. Porque agora você está se confundindo do que era o estereótipo que você fazia para cada geração. Porque você vê isso. O mais velho adotando a IA com mais frequência do que o mais jovem. Assim, né? Isso há 5 anos, qualquer palestra que a gente fazia de gerações... E era contramão disso. Era contramão, exato. Por isso que eu acho que faz muito mais sentido a geração T, geração de transição. Tá todo mundo passando, o mais velho, que tem que ajudar no repertório do mais jovem, falar. E
Engraçado, né? Outro dia eu tive que dar um feedback para um jovem, dizendo, olha, o que te falta é leitura. E isso está te fazendo muita falta de visão de mundo. E às E vezes foi com leitura dor dos no clássicos. coração, foi com dor no coração que eu falei, isso vai fazer muita falta e a gente não vai te manter aqui, porque a falta de visão de mundo impede você de colocar a nossa tecnologia para rodar. Era uma pessoa de tecnologia, tá? Uhum. Que eu falei, se ele não, como ele não interpretava os dados que vinham, eu tinha que fazer tudo junto com ele, e aí não dá. Então, o meu jovem, que não tinha interpretação de texto, que estava faltando visão de mundo, que era de tecnologia, eu não consegui manter na equipe e prefiro manter uma pessoa mais velha que tem toda essa visão. Isso aconteceu dentro do Talento Sênior. Nossa, sensacional. Sensacional. Para a gente caminhar para o finalzinho, que já está dando 1 hora e pouquinho, o que vocês enxergam como próximos passos? Tá? Porque a população 60 mais está crescendo, né? Uhum. Não só a população, mas a população ativa, principalmente, né? Sim. E até com as novas idades de aposentadoria, poucos vão se aposentar com 60 menos. Uhum. Talvez daqui a alguns anos, né? Então não é uma questão de se estarão ativos. Estarão, porque a não ser que ele consiga fazer um baita colchão financeiro, enfim. Sim. O que vocês enxergam de próximos passos para os profissionais 60 mais no mercado de curto prazo? Tá. Que eles todos enxerguem a potência da trabalhabilidade. Eles precisam entender qual a diferença disso para a empregabilidade. A empregabilidade tinha aquele CLT padrão em que a empresa determinava seu fluxo de treinamento, seu encarreiramento, quais são os próximos passos, que áreas que você pode trabalhar. Agora, está tudo muito disponível para as pessoas, contanto que você se coloque nesse mundo. Então, o sênior, eu falo, ele tem muitas histórias, mas ele tem que vir contar. É importante que ele se posicione, que ele venha para comunidades. Se ele não gosta do LinkedIn, de uma grande exposição, ainda que seja muito necessário, entre em comunidades em que você vai se expor, sim, vai ouvir do outro, vai ver que o outro tem a mesma dor que você, vai aprender a fazer o seu portfólio de serviços. Não é mais currículo vitae. É legal a sua história, mas o que serviço você vende para esse mundo de 2025? Isso. Com toda essa bagagem que você tem. Então, faça o seu portfólio de serviços. Ponha o seu lugar no mundo e fala que problema você resolve. Você é remédio para quem? Ou para que tipo de empresa? Ou para que setor? Ou para que profissional? Então, é muito importante que ele faça essa autocrítica e se exponha para o mundo. Venha contar que ele faça. Porque é óbvio que tem uma empresa. Se ele pode resolver essa dor, é uma dor existente hoje e tem empresa que precisa dele. Então, que ele faça essa exposição. Né? Nós não viemos nos últimos 30 anos assim. E a gente trabalha com gente que fala, mas eu sou tímido, eu sou modesto. Não está na hora de ser. Está na hora de você vir e contar para o mercado o que você tem para oferecer. Até porque se você não contar, ninguém vai saber. Exato. Não, só ia acrescentar o que a Juliana falou, o seguinte, o que eu vejo, o pessoal sênior, ele vem de uma empresa e ele tinha um chefe. E o chefe falava, faz isso, faz aquilo. Quando ele sai, ele fica perdido, porque ele não tem ninguém para dizer o que ele faz e o que não faz. E o pessoal nunca se preocupou de repente, o que aconteceria depois. Então, novamente, como a Juliana falou, o LinkedIn é ruim, ele não sabe procurar emprego, fazer network, não sabe conversar. Então, parece coisa meio de criança. Quer dizer, muitas vezes você tem que fazer uma orientação básica para o cara, dizer do que fazer. É que nem pegar na mão dele, vamos conversar com a empresa, você aprender. Aí, no caso que ele não sabe. Quer dizer, então, se ele não se adaptar nos próximos anos, porque cada vez mais o que a gente vê é menos emprego CLT e mais emprego PJ.
quando você fala com uma empresa, dificilmente você vê uma empresa contratando CLT. Então, no PJ, não tem garantido que você vai ter uma estabilidade 8 horas por dia, 4 semanas, aí no caso. Não, muito bom. Bem, eu queria agradecer muito por essa conversa, né? Esse é um projeto que eu acho que é sensacional, né? E tem um caminho gigantesco, né? E aí queria até aproveitar para a Juliana para agradecer duplamente por emprestar o Ricardo várias vezes para a gente para o ITESC, porque ele está sempre presente e não só de forma ativa, sabe? Mas de forma opinativa também, né? E é interessante, eu não sei o quanto o Ricardo sente isso, né? Mas, por exemplo, o último painel que nós fizemos, né? Ele foi o único que, quando pediu a palavra, a gente deu espaço para ele ir lá na frente falar. Porque a gente quer ouvir ele realmente, porque a experiência que ele tem, pô, é uma enciclopédia. Acho que enciclopédia não é nem mais usado, né? É uma Wikipédia. É uma IA própria, né? É uma IA própria de conhecimento, né? E você percebe que quando ele fala, as pessoas ouvem. Sim. Né? Então, agradecer aí por emprestar ele várias horas pra gente, porque é um ativo valiosíssimo pra gente, de verdade. Eu já né, vi Juliana? ele em pitch de 5 minutos, chamar a empreendedora depois e falar: você tem um furo e você não calculou frete no seu produto, refaça para o próximo pitch. Deu tempo da pessoa se refazer, tinha um erro mesmo no projeto. E ele pegou em 5 minutos de pitch e ajudou ela a fazer a conta para ela voltar para o pitch final e se recolocar. Isso, assim, é a experiência dele. Fernanda, para mim tem sido um prazer a experiência aqui na região do ABC. Me lembro a época da GM, aí no caso, quer dizer, então tem vários grupos que são interessantes. Eu gosto desse tipo de atividade, de participar, de se envolver. É que eu digo, a minha carreira na GM foi um aprendizado, né? Eu aprendi muito lá há 20 anos, mas eu era um cara meio xereta, meio palpiteiro, né? Então eu estava sempre contribuindo. E os americanos, eles gostavam disso, então isso me ajudou muito na minha carreira. Aí, no caso, quer dizer, eu sempre, por exemplo, quis ir para o exterior, isso me ajudou muito. Aí, no caso, é meu tipo, né? Quer dizer, eu sempre que eu vejo uma coisa que eu digo, eu acho que eu tenho uma obrigação de falar, entendeu? Porque se eu falar, a empresa melhorar, é bom para mim. Essa era a minha filosofia. Então, continua a mesma coisa para as startups, né? Você pega startups aí com projetos os mais variados possíveis, coisas mais difíceis, que nem aquela experiência que a gente teve aqui. E que a gente fala, gente, já passei por isso, já vi isso. Né? Você tenta educadamente, lógico, fazer esse tipo de contribuição. E eu estou à disposição, né, que eu digo. Eu não quero parar. Quer dizer, eu não sei ainda no relógio que a Juliana calcula quantos anos, mas eu tenho. Mas com certeza bem mais de 15. Eu acho que eu tenho uns bons anos aí, se a saúde permitir, mas estamos à disposição. Muito bom. Bem, pessoal, hoje a gente falou com a Juliana e com o Ricardo, os dois falando um pouco sobre o Profissional 60 Mais. Eu quero fazer um convite para você. No próximo episódio a gente vai falar com a Dana Heavy, que ela é a diretora aqui no Brasil da Universidade Hebraica de Jerusalém. Putz, vai ser bem bacana, porque nós que vivemos esse ecossistema de tecnologia, vale muito a pena ouvir alguém que está vivendo lá no meio do que é considerada a Startup Nation, né? A nação das startups. Eu tenho certeza que também vai ser uma conversa muito legal. Juliana, Ricardo, de novo, muito obrigado pelo tempo, pela conversa. Foi muito bom. Obrigado, viu? Prazer. Obrigado pelo convite, Fernando. Muito bom.